Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de anime, vamos falar de Keep Your Hands Off Eizouken e para isso eu tô com o Anderson. E aí pessoas, beleza? Eu tô muito feliz de falar desse anime, cara, foi uma bela de uma surpresa, viu? Para mim também, eu tô com o Everton. Fala pessoal, e hoje é casa cheia pra gente comentar sobre esse anime. E a gente vai falar também porque que a Kanamori talvez é uma das melhores personagens de todos os tempos. Bem, e pra falar hoje de Eizouken, eu tô aqui com o pessoal do podcast Nani, ou como um bom japonês diria, Nani! E aí galera, bem-vindos ao podcast Diogo, Davi e o Ramsed. Fala aí pessoal, primeiramente agradecer aí pelo convite, prazer enorme estar aqui, cara. Fala pessoal, aqui é o Davi do podcast Nani e ouçam lá, cara, o Nani, por favor, a gente precisa de ouvinte. Eu nem me apresentei, né, o Diogo aqui. Saí falando, mas não falei meu nome, né? Valeu galera, aqui é Ramsed e é bom estar com amigos. Cara, e o Davi já começou a falar, mas eu quero que vocês... O espaço do jabá é no começo do podcast, porque a pessoa não... Às vezes desiste lá no final, né? Eu quero que as pessoas conheçam o Nani no começo do podcast, então falem do podcast, do que vocês falam. É meio óbvio do que vocês falam, né? Mas, bem, se alguém tem dúvida, comentem sobre o podcast, onde achar vocês. Muito bem, o Nani é um podcast sobre animes, né? Semanalmente a gente discute lá todos os tipos de animes, o melhor e o pior que a animação japonesa traz pra vocês. E ele está disponível em todas as plataformas de podcast. Então aqui onde você está escutando o Sofaverso, você consegue também encontrar o Nani para se deleitar com todos os episódios que nós já lançamos. Temos também um episódio sobre o assunto que vamos falar aqui hoje e muitos outros. E o Nani tem um diferencial que a gente sempre tenta trazer a brasilidade para o mundo dos animes. Por exemplo, se Naruto, Uzumaki Naruto, morasse no Brasil, o que ele estaria fazendo nesse momento? Ele estaria mais fudido do que ele já é no anime. Ele estaria correndo na Avenida Paulista, cara, aos domingos. Até o ápice do como seria um anime da Carreta Furacão. Também discutimos isso lá no Nani, entendeu? Eu acho que isso foi o suficiente pra atiçar a curiosidade do ouvinte. Certamente a gente se divertiu muito discutindo como seria o anime da Carreta Furacão, né? Gravando, a diversão foi garantida. Mas bem, pra você, ouvinte que não conhece o podcast Nani, eu recomendo que escute, principalmente pra você que curte anime, né? No último episódio também, na verdade hoje saiu um episódio sobre o One Piece, mas no episódio anterior a gente também fez uma versão brasileira de Your Name. Como seria? Puta, tá na minha playlist esse episódio, mas eu ainda não escutei. Eu parei no Cowboy Bebop. Mas vou chegar lá e depois eu comento aqui no Sofaverso o que eu achei da versão e depois comento com vocês lá nas redes sociais também. Que é Nani nas duas redes sociais, né? Twitter, Instagram, se mais vocês têm. Tudo Nani. Só que é Nani com 3 i's no final. @podcast Nani com 3 i's no final do Twitter, no Instagram e também no e-mail. Se você quiser mandar um e-mailzinho pra gente, @podcast Nani com 3 i's no final, no Gmail. Show de bola, galera. Mais uma vez, muito obrigado por aceitarem o convite pra participar aqui do podcast, que a gente vai falar de Keep Your Hands Off Eizouken, ou, gastando japonês, né, Eizouken ni nawa te odazuna. Nossa, isso aqui foi complexo, hein? Faz tempo que eu não falo japonês, então ele tá meio desgastado, eu tenho que colocar mais em prática. Mas é um anime que foi lançado lá em janeiro de 2020, foi de janeiro a março de 2020, com 12 episódios, produzido pelo estúdio Science Saru, e é baseado no mangá que é escrito e ilustrado pelo Sumita Ohawara, que ainda tá em publicação pela editora Shogakukan desde 2016. Um dos pontos fortes do anime ali da história, obviamente, é que ele traz um nome muito forte na direção, né? O Masaki Uasa é o cofundador do estúdio do Science Saru, é o diretor principal do anime. E isso já chama uma baita atenção porque o Yuasa é um dos principais diretores, né, de animação nos últimos anos e muitos anos, né, que vem acontecendo isso. Até um anime ruim do Yuasa é um anime bom.
É mais ou menos isso, cara. O cara já vem de... Bem, no momento que a gente tá gravando esse podcast, né, acabou de ter, sei lá, Anime Awards de algum lugar aí que teve, que eu sei que saiu em alguns sites aí, que o Eizouken ganhou como melhor anime de 2020. Uma coisa legal, o Eizouken, ele entrou na lista do The New York Times, esse jornal aí que ligeiramente famoso, como uma das melhores séries de TV de 2020. Isso, séries de TV o todo, né, não é uma coisa específica pra anime. Ele entrou nessa lista do The New York Times, e foi um negócio bem legal, né, tipo, diferente, um anime entrando. E pra você que quer assistir ele legalmente, ele tá disponível na Crunchyroll completo, esses seus 12 episódios. E pra quem não quer, você vai dar dica também? Não, pra quem não quer, se vira. O New York Times não errou nesse momento, ele só acertou, ele só falou uma verdade, só isso. Sim, com certeza. Dessa vez eles mandaram muito bem, né, mas pra você ver o impacto que teve. E o Asa já tinha vindo em 2018, talvez ele tenha lançado o melhor anime de 2018, o Devil May Cry Baby, que foi um dos melhores ali, considerado o melhor por muita gente. E bem, ele já tem trabalhos e trabalhos grandes no currículo, e trouxe o Eizouken pra gente em 2020. Bem, e pra gente começar, né, eu quero saber dos convidados, em termos gerais, o que vocês acharam, o que vocês acham, gostaram, não gostaram, em termos gerais de Eizouken? Vou começar sem modéstia nenhuma. Eu acho que é um dos melhores animes que eu assisti na minha vida, se não o melhor anime que eu assisti na minha vida. Então, assim, já jogando já a expectativa do ouvinte lá pro alto, né? Já deu pra entender que você gostou, né? Sim. Eu assisti de forma totalmente despretensiosa, assim, porque no começo mesmo a internet reagiu meio termo, né? Vi pessoas falando bem, pessoas falando mal, e assisti de uma forma totalmente assim, vou pegar aqui pra assistir. E, cara, o primeiro episódio ele te agarra de uma forma que não tem como você não assistir os outros, não tem como você não devorar os outros. E aí, como eu sabia que eu não ia conseguir assistir um por semana, eu dei uma esperada, dei uma segurada e assisti depois que acabou. Comigo foi mais ou menos assim, cara. Eu fui totalmente despretensioso também e fui fisgado, assim, uma surpresa. É certamente um dos melhores animes que eu já assisti, certamente, e recomendo a todos de todas as idades e que gostam de qualquer coisa, assim. Eu acho que ele tem muito ali dentro, muito. É um anime pra ser apreciado e degustado. Eu recomendo até você indicar pra aquele seu amigo ou pra aquela sua amiga que não gosta de anime, assim, que não liga muito pra anime, que acha que anime é tudo a mesma coisa, é tudo garoto gritando e jogando magia. Eu recomendo que vocês recomendem pra essas pessoas, porque é um anime que, além de falar sobre como se faz um anime, ele fala muito sobre o processo criativo, né? Sem contar que tudo é muito bom. As personagens, o enredo, o roteiro, a animação, é tudo muito, muito surpreendente, assim, como esse negócio é bom, cara. É basicamente isso que falaram, não só a respeito de processo criativo, mas eu acho que também funciona como uma lição de vida, principalmente para aquelas pessoas que às vezes deixaram de sonhar em fazer as coisas que elas gostam, puramente por pressões da vida, de trabalho e etc. Às vezes as coisas podem ser focadas um pouco mais em satisfazer a si mesmo, sabe? Isso é muito, para mim, visto e explícito na tela, no relacionamento entre as três personagens, porque duas são a parte extremamente artística, produtiva, inventiva, que tá sempre pensando numa coisa nova e quer fazer, enquanto a outra é aquela que, calma, a gente pode fazer, mas bota o pé no chão, faz uma coisa e depois outra, não tenta se atropelar. Então eu acredito que esse relacionamento serve também pra vida, é uma metáfora muito clara disso. Isso que falaram também, eu achei bem legal a questão dele ser um anime que qualquer pessoa pode curtir, sabe? Ele não é focado pra um gênero específico ou é focado pra uma faixa etária específica, né? Qualquer pessoa pode assistir, porque ele é bem interessante em mostrar realmente essa questão do processo criativo, né? E também pra mostrar essa relação dessas personagens que são bem trabalhadas, são bem construídas, né? O grande barato do Eizouken não é só a premissa. A premissa é bem legal, mas a gente já viu em outras obras, né? Sobre mangá também e tal. Mas principalmente a narrativa, a execução dessa premissa, a expansão e como ela vai sendo mostrada ao longo dos episódios. Não é simplesmente uma ideia bonitinha, você esgotou em 2 episódios e o resto é só você vai arrastando pra chegar nos 12 episódios. A história ela caminha muito bem, ela não tem, pra mim, grandes tropeços ao longo da série. É uma história que você compra e você vê que ela vai se desenvolvendo no seu próprio ritmo. Então isso é bem legal de mostrar, porque muitas vezes a gente vê um anime que tem uma puta de uma ideia legal
legal e que o gás acaba muito cedo. E uma parada legal que você falou, Anderson, é que esse anime ele tem uma estruturinha, assim, né? Porque tem mini arcos que são episódios de anime que elas têm que produzir, né? E isso podia cair numa repetição, né? De todo arco, de todo anime que ela teria que produzir ser a mesma coisa. E a gente vê um crescimento, assim, na obra deles, né? Na obra delas. A gente vê que o primeiro, elas cometeram erros porque elas eram o primeiro, assim, né? Como se fosse o primeiro episódio do podcast, vai ter cheio de erros que hoje em dia vocês não têm, mas a gente não tem. Não, a gente ainda tá no primeiro episódio do podcast. Ou não, a gente tem. Nosso podcast, todo episódio não é o primeiro. Deveria ter, tô brincando. Uma das coisas que eu acho mais fantásticas de Eizouken é a forma como eles conseguem traduzir toda a lógica de criação de um anime, né? E tornando isso extremamente lúdico e interessante. E você percebe o quão envolvida aquelas meninas estão com aquilo, né? Tem muito essa coisa do propósito ali no que elas estão fazendo, né? Como essa vontade de fazer um anime, de criar um anime, é extremamente importante, né? Tanto que você tem lá a Mizusaki, que ela tem toda a carreira dela como modelo, né? Ela tem um outro trabalho, os pais dela têm muita expectativa em relação à vida dela, mas o que ela quer fazer mesmo é ser uma animadora, né? Principalmente da questão dos personagens, né? E aí você tem a Sakusa, que pra mim é meu personagem favorito, assim, como a cabeça dela tá o tempo todo pensando nas histórias e construindo essas histórias. Então, se você se interessa, assim, de alguma maneira por contação de histórias em qualquer nível que seja, cara, Keep Your Hands Off Eizouken é uma obra fantástica, assim. Cara, deu pra perceber que a maioria aqui gostou muito, né? Cara, e eu também, assim, concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que uma coisa que foi bem discutida no começo, eu não lembro se vocês assistiram Eizouken assim que saiu, tipo janeiro, começou a assistir e acompanhou a temporada certo, mas uma coisa que é muito discutida, mas é muito discutida também pelo Yuasa e muita gente às vezes não conhecia. Teve um youtuber grande de anime que falou que o Eizouken tinha uma animação ruim, e o visual, ele era visualmente ruim, e isso gerou uma corrente no Twitter com as pessoas pegando trechos da abertura e fazendo seus desenhos em cima, com uns passos de dança e tal. Do isso chegou né? Do Eizouken. E chegou até o autor, né? Isso até o autor do mangá. Eu acho que ainda se discute muito esse negócio de visual no anime, né? Que se não for um visual engessado, como a gente sabe que tem 80% dos animes, ainda causa estranhamento em pessoas que assistem anime com frequência. Mas eu acho que ele falou merda, honestamente. Ele falou muito e falou merda. É isso aí. Concordo. Primeiro, se ele falar que a animação é ruim, ele não viu, ele viu outra obra. A animação é maravilhosa. Ele pode falar que talvez o traço não seja aquilo que as pessoas estão acostumadas. Ok, eu concordo se fosse isso. Mas dele falar que a animação é ruim, que a fluidez não acontece, cara, a obra é sobre pessoas querendo criar animes. Então é muito legal quando a gente vê a aplicação de conceitos que elas comentam no episódio dentro do próprio desenho, dentro da própria animação. Isso é muito legal, cara. Isso é uma maneira de você explicar na teoria e na prática como que funciona um processo de animação, como que acontece as animações, o movimento dos personagens. Mas sobre o traço, cara, caguei, honestamente. Eu achei até um traço muito bem feito e ele dá um toque a mais, porque ele é a diferença, é a primeira diferença que tem. Não é você igual pegar um anime de estúdio grande que são todos muito iguais. Esse camarada aí que falou isso, ele só assiste esses isekais que é todo mundo Kirito, saca? Do Sword Art Online. Todos os personagens exatamente, é isso são mesmo. Brancos de cabelo... E é tudo igual, né? São brancos de cabelo preto espetado. É tudo igual. Padrãozinho, aí, né? Você vê um personagem diferente, você assusta, né? Não, e eu acho que tem que levar em consideração também nessa questão, porque o cara, quando ele tá falando isso, ele tá falando simplesmente do traço. Ele provavelmente nem assistiu Keep Your Hands Off Eizouken. Também acho, viu? Porque se ele tivesse assistido, ele teria compreendido, se ele fosse minimamente capaz, que até a própria questão do traço, ela tem a ver com a proposta, né? O anime, ele brinca o tempo todo com essa coisa lúdica, com essa coisa da imaginação, e os personagens terem esse traço um pouco mais fã, né, se a gente for colocar dessa forma, tem uma relação com isso, né? Tem uma relação com essa coisa mais imaginativa, mais caricato, né? Do que simplesmente um traço realista, totalmente. Eizouken em nenhum momento quer te trazer um traço realista, porque ele não tá trabalhando com essa questão realista ali. O que ele tá trabalhando é como é que você transforma essa imaginação em algo concreto, né? E aí a própria caracterização das personagens, ela passa um pouco por isso, entendeu? Elas
elas são muito mais, entre aspas, óbvio que a gente tá falando aqui de um anime, mas elas são muito mais visualmente personagens de anime do que querendo trazer alguma coisa mais pro real, mais pro realista, né? Sim, então... e é um traço muito parecido e é basicamente transposto do mangá. Se você der uma olhada no mangá, o mangá também já tem uma estética diferente, ele realmente... E se você pensar no Yuasa como diretor e ver as outras obras deles, puta, o Eizou Ken é pé no chão demais, perto das outras coisas que ele dirige, né? Pô, se você ver as pessoas correndo no Devilman, cara, se esse youtuber visse as pessoas correndo no Devilman, ele ia desmaiar, cara, no chão, sei lá. Passava mal. Não, mas por exemplo, eu acho que no Devilman você tem um pouco essa coisa de querer ser um pouco mais... Tem toda uma estética ali, inclusive na questão da movimentação, mas eu acho que ela busca mais o real ali, não? Menos essa coisa do imaginativo. Sim, com certeza, também acho. E é muito também da proposta do anime. Mesmo ele trabalhando muito com esse lúdico, com a imaginação das garotas, a imaginação, e como ele transpõe na tela a imaginação de você criar uma obra adaptada ao mundo real, né? Tipo, quem nunca aqui, quando criança ou quando... Principalmente criança, todo mundo tem ideia de construção, né? Posteriormente as pessoas levam isso pra carreira, dos artistas e tudo mais, os criadores de história, né? Mas você imaginava a coisa, como elas imaginam, né? O todo, assim. E como eles colocam isso na tela, funciona muito bem, né? É muito bonito, é muito bem feito. E um diretor como o Yuasa, que consegue criar essa coisa mais lúdica, muitas vezes até surreal, as pessoas não entendem, muito psicodélica. Aqui ele é mais pé no chão, mas constrói de uma maneira muito bonita, né? Pra você entender o que elas imaginam, o que elas entendem, né? Como história que elas querem contar. Eizou Ken é o caso atual gritante de que às vezes o produto não precisa ter só o rosto bonito, ele tem que ter conteúdo, principalmente. Então, se ele fosse feito de stick, que é aquele pauzinho que a gente desenha quando não sabe desenhar, e tivesse a mesma história e fosse executado da mesma forma, seria bom do mesmo jeito, independente do que a gente estivesse vendo na tela. Eu concordo perfeitamente. Eu só não concordo que é uma coisa que não é bonito, sabe? Não, inclusive isso é dito lá, né? Eu acho que em algum momento eles não conseguem colorir alguma coisa ou tem que misturar estilos de animação. Logo a primeira animação dele. Isso tá logo lá. Isso tá lá, cara. Ele tá, tipo, jogando na tua cara, ó. Eu vou te mostrar aqui o que tá acontecendo, o que é o Eizou Ken, o que é esse anime. E aí, cara, tá lá. Só cego não viu, né? Sim. E fora a proposta, né, também é muito bem montada. Tem uma entrevista do autor do mangá comentando que ele, sim, fez um mangá tentando colocar muito do que ele viveu lá com 18, 19 anos, que ele queria ser um animador, ele queria ser um mangaká, na verdade, né, e mostrar um pouco também do que acontece ali na animação. E o Yuasa também embarcou muito nessa viagem de mostrar muito do que ele viveu, do que era ser um animador, logicamente colocando uma coisa muito mais leve do que é o real, né, porque a gente sabe que os problemas com os animadores, com profissionais de animação lá é muito sério, mesmo isso tendo mudado um pouco no cenário atual, muito por causa das plataformas de streaming e Netflix, Prime Video, que estão investindo, e ali eles pagam de verdade, né, não é nem no Japão que eles pagam qualquer coisa pros animadores, mas tem muito dessa experiência que eles quiseram trazer os dois pra animação, logicamente, de uma maneira mais leve, né, e passa essa leveza totalmente no anime, né. É uma crítica também, clara, à indústria japonesa, né. Sim, exatamente. De anime, né. E ao capitalismo selvagem como um todo também, né. É verdade. Aí eu acho que... Eu não sei, eu acho que falha... Eu não sei se eu consigo enxergar ele como essa crítica, porque eu vejo alguma glamorização de, por exemplo, virar a noite trabalhando. Exato, eu concordo. Saca? Tipo assim, valorização do... se você quer realmente fazer, você precisa ter esse prazo absurdamente curto, às vezes você vai ter que trabalhar assim, virar madrugada animando e ter que botar esparadrapo no dedo de tanto animar, sabe? Aí eu não sei se eu não acho que é glamorização, eu acho que a mensagem tá lá, assim, eu acho que, é assim que vai ser. Eu acho que não é bonito, não é igual a gente fazia, tipo, antigamente, sei lá, tirava foto de 9, 10 horas da noite no trabalho comendo pizza. Isso a gente achava era maneiro, isso. E é idiotice. Eu acho que é por essa linha mesmo. Cara, isso é uma idiotice gigante, cara. Não é nem tanto o céu, nem tanta terra. Eu acho que ele tenta trazer, na verdade, muito o que é o real da parada, né? Nem glamorizar e nem tá criticando, assim. Ele fala assim, olha, é esse tipo de contexto que você vai ter que lidar. Sim, é isso. Eu acho que é isso aí. Então você tá falando a realidade mesmo. E aí assim, é óbvio que alguém vai achar, caraca, olha que legal, eu virando a madrugada trabalhando no meu anime, sem ganhar nada, né? Porque elas não ganham nada. E outras pessoas vão pensar, tipo assim, nem fudendo, eu vou ficar de madrugada trabalhando, né? Então, aí eu acho que também vai muito da perspectiva pessoal de cada um interpretar essas coisas quando, na minha visão, ele tá trazendo, assim, é o que acontece.
falar um pouquinho da história. Obviamente, a gente já comentou alguma coisa, a gente já tá sabendo muito do que é história, né? Mas a gente tem essa trinca de personagens principais, né? Dessas garotas. Eu acho que elas estão ali no primeiro ano do ensino médio, segundo ano. Então, acho que no primeiro mesmo, né? No começo, né? Porque vai naqueles... Aquela velha história que quem assiste anime sabe, que é escolher o seu grupo lá, o seu clube, né? E nesse colégio é legal porque tem clube, tem uns clubes mais surreais que eu já vi nos animes, né? Eu nem lembro o nome de tão bizarro que são os nomes dos clubes que tem nesse... Eu achei bem normal, viu, cara? Não, clube totalmente. Do tênis de mesa de serra. Aí tem o clube deles do audiovisual, tem o clube do som que só tem uma pessoa. Tem o clube do ar-condicionado que eles ficam... Tem o clube do ar-condicionado. Segurança, pô. Segurança, que é a SWAT, pô. E o de mecha, né? Mas não são os grupos do Mob Psycho, né? Grupo do fomento corporal. Grupo dos telepatas. Eu acho que tá na normalidade, viu, cara? Tá na normalidade ali dos animes, né, velho? E bem, a gente tem essas trincas de personagens. A primeira personagem que a gente é apresentada é a Asakusa, que ela dá a introdução, né, na história, né? Mostra ela criança e tal, lá, como ela gostava de assistir os animes, né? E a animação como todo. E depois a gente tem um avanço no tempo e mostra elas entrando e criando esse clube, a Asakusa com a Kanamori. E depois, né, ainda no primeiro episódio, tem a introdução da Mizuzaki pra formar esse Eizouken, né? Que é o clube de audiovisual, né? Mesmo porque já existia um clube de anime especificamente na escola, né? E a história vai contar lá. Acho que foi o Ramsed que falou dos arcos, né? Que são 3 arcos, né? Basicamente são 3 arcos na história, bem definidos e bem contadas a sua história, pra gente conhecer as meninas e conhecer o amor dela pela animação, né? E como elas vão desenvolver as histórias ali. Vamos começar falando da Asakusa, que ela, cara, eu acho que o protagonista é bem dividido, mas ainda sobra um pouco mais pra ela, né? Foco ali porque ela vamos dizer, ela é a diretora da porra toda, é a pessoa que tem a ideia geral dos animes que eles vão desenvolver. E eu quero saber de vocês, que o Diogo já falou que é a personagem preferida dele, mas que vocês gostam dela durante a história, dos arcos, da evolução dela durante o anime, né? Ela que é responsável pelas aquelas artes conceituais, né? Da ideia de mundo, né? Ela é a construtora de mundos da história, né? Pode começar, pessoal do Nani. Diogo, começa você, já que você falou que ela é sua preferida. Cara, o que dizer de Asakusa, né? Por mim, podia ser... Mentira, assim, se não tivesse Kanamori lá, nem saía anime. Essa que é a verdade. Mas eu acho, assim, que é um personagem muito interessante, porque ela representa toda essa questão do lúdico, da imaginação que a gente estava falando, né? E é muito interessante esse aspecto, assim, que é muito, às vezes, do artista, né? De ter a visão, mas, por vezes, ter dificuldade em lidar com as coisas um pouco mais objetivas, um pouco mais pragmáticas, né? E ela é bem assim, né? Então, você vê que ela precisa, às vezes, de um espaço para ela começar a pegar as referências. Quando começa a ficar muita pressão, ela sente dificuldade em criar, né? E é muito interessante, assim, você ver esse processo criativo. Isso é um outro aspecto muito, muito legal da história como um todo, que você percebe a forma de trabalhar de cada um dos artistas, né? De cada uma das 3 personagens, como elas têm jeitos diferentes, né? A Asakusa, quando ela olha, assim, para um ambiente em volta dela para começar a criar os cenários, e a Mizusaki, como ela percebe as relações que elas têm com outras pessoas para também usar isso como referência, né? E eu acho isso incrível na Asakusa, como é essa capacidade de olhar para o que está ao redor dela e utilizar isso como uma matéria-prima para a criação de algo fantástico, de algo imaginativo, né? E é muito maneiro ver também essa relação entre as 3, como elas têm personalidades que são bem diferentes, né? Mas que ao mesmo tempo são complementares. E eu sempre lembro dessa cena, né? Quando a Mizusaki tá conversando com a Asakusa e aí pergunta sobre a Kanamori e a Asakusa fala assim: eu e a Kanamori, a gente não é amiga, a gente é nakama. E é muito maneiro, assim, ver essa relação que elas têm, porque é quase como se fosse essa relação com o mesmo propósito, né? De realizar, de criar e tudo mais, como isso funciona, né? E é uma personagem que eu acho muito, muito interessante, assim, e a cena dela pequena, olhando lá o anime pela primeira vez e ela percebendo aquele mundo fantástico que era possível criar através de uma animação e como aquilo influencia toda a trajetória dela, sabe? Eu acho fantástico essa construção, sabe? Então, assim, é por isso que a Asakusa é minha personagem favorita, sem dúvida. A Asakusa também é minha personagem favorita, porque eu me vejo
muito nela, assim, na parte de devagar, de ficar divagando e de perder o foco. Cara, eu sou muito assim. Já foi muito assim também, cara. De tá fazendo uma parada e daqui a pouco já tá pulando pra outra. Aliás, nós temos um amigo muito especial. Ele é assim, ele não tá gravando aqui com a gente, ele é do podcast também, mas ele é isso. Ele é essa coisa. O problema é que ele realmente não põe tudo na prática, né? Mas vem lá, Gabi. E ela, assim, ela é tipo um típico protagonista shonen, assim, de anime shonen, porque ela bota uma parada na cabeça e ela não desiste, né, e ela vai lá até o final. Ela é a concept artist desse estúdio de anime que só tem 3 pessoas, né, 4, né, se você considerar o menino do som. E ela é a pessoa que dá as ideias, e ela é a pessoa que starta os melhores momentos que tem, assim, nos animes, que é quando ela começa devagar e todo mundo embala junto, né. Por exemplo, ela começa a pensar sobre um veículo e aí troca de cena, entre aspas, pra imaginação dela e todo mundo tá naquele veículo. Sim. Viajando. Eu gosto bastante da Sakura. Já o Ramsed, ele gosta de outra pessoa. Vai lá, Ramsed. É porque o Ramsed não tem sonhos, entendeu? Não, tenho sim, mas meu personagem favorito é a Kanamori, cara. Kanamori, tudo pra mim. Eu acho que se eu pudesse ser um personagem de anime, eu acho que seria a Kanamori. Ou o Hiruma de Ice Shield, um dos dois. A Kanamori é uma versão do Hiruma sem armas, é isso aí. Eu acho que sem ela, cara, sem ela aquilo ali nada teria acontecido, né? Então, ela é perfeita. Qualquer pessoa pode sonhar, poucas podem executar, tá bom? Ouch! Isso aí. Burn! Ué, mas presta atenção, você não tá, ó, presta atenção, a chamada não foi pra você falar da Kanamori, é pra você falar da Sakusa, tá? Só te lembrando, tá bom? Não, cara, a Sakusa é maneira. É maneira, mas a Kanamori... né, cara? A Kanamori é melhor. Eu acho ela melhor isso. E eu só acho ela melhor das 3 porque eu tenho um pouquinho de preconceito com gente rica, só por isso. Ué, mas a Sakusa não é rica. Não a Sakusa. A Misuzaki é. Eu adoro a Misuzaki. Mas a Kanamori quer ser rica, viu? Você não pode esquecer disso, que ela quer a todo custo ser rica. Sim, mas ela fala em determinado ponto que as pessoas acham que ela gosta muito de dinheiro, porque do jeito que ela só enxerga dinheiro. E ela fala que, na verdade, ela gosta de coisas produtivas. O dinheiro é uma consequência da produtividade. Isso aí. Então... Eu queria tatuar isso aí. Mas é uma consequência bem perseguida por ela. Ela é maravilhosa. Eu queria tatuar essa frase nas minhas costas, eu tô falando. Isso aí é maravilhoso. Isso aí é arte pura. Não, pera aí. Isso daí é o que ela diz pra ela mesma pra justificar a avareza dela. Entendeu? E aí, ó, a guerra aí. Vai ficar fazendo guerra no podcast dos outros? A avareza não. Primeiro que eles não podem ter dinheiro, que a escola não deixa eles lucrarem. Então aí ela se vira pra arrumar meios de produzir aquilo. Pra consertar o galpão lá onde elas vão, pra conseguir computador, softwares, conseguir contratos comerciais, conseguir uma porrada de coisa. Quer dizer, enquanto as outras duas são as mentes criativas, as forças motrizes por trás da produção, por trás da criação do anime, ela é aquela pessoa que tenta colocar as duas num foco, porque se deixar as duas livres, elas não fazem nada. Ela é a pragmática, a objetiva, com certeza, assim, eu tô brincando aqui, eu adoro a Kanamori também. Até que eu falei, sem ela não tinha anime, sabe? Sim, ela é o famoso editor, ou se você quiser levar pra outros cenários, é o empresário, né, por trás do negócio, né? Não aquele empresário que só fica mordendo dinheiro, né? É o cara que realmente vai atrás dos pormenores pra os artistas conseguirem realizar o seu trabalho, né? É porque tem empresários e empresários. Tem um empresário que é filho da puta, que vai sugar tudo, e tem um empresário que realmente acredita naquilo que tá sendo feito. Ela, apesar de ser muito mais pé no chão, ela acredita no que as outras duas estão fazendo, tanto que ela dá direcionamento pra elas e fala, vocês precisam fazer aqui, depois você foca nessa outra coisa, porque precisa caminhar. Não é aquela coisa assim, não, faz porque a gente tem que entregar logo pra ganhar nome e fama. É um caminho totalmente diferente. E o que é legal também dela é exatamente o que ela faz. Ela toda hora traz pra realidade as outras duas, quando elas estão assim, logicamente, elas estão criando, então elas sempre estão indo longe, né? E ela traz pra realidade e fala, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai funcionar. Pense em outra coisa. Isso pra mim gera uma das cenas mais brilhantes da série, cara. Lá no finalzinho, quando as duas estão fazendo um caminho de lava e caminhando em cima de uma ponte, a Kanamori tá andando em cima da lava, tipo, foda-se. Eu já morri. Mas você vai morrer? Não, eu já morri. Mas você tem 3 vezes. Não, já morri 6 vezes. É isso mesmo, é verdade. E ela é essa personagem, né, que toda hora tá... E é a personagem necessária ali
para as outras duas mentes criativas funcionarem. Everton, quer falar alguma coisa da Zakuza? Cara, a Zakuza, uma coisa que eu gosto muito nela é que, mesmo ela sendo muito criativa, ela tenta empregar uma lógica nas coisas que ela tá fazendo. Então, por exemplo, se a máquina que ela pensou, ela tem que funcionar de uma maneira lógica, sabe? Isso pra mim é brilhante durante toda a série, sabe? Aquela primeira libélula, né? Que ela consegue. Ela não fala que uma coisa acontece aleatoriamente. Não, a coisa tem que ter alguma explicação, sabe? Tem que funcionar. Tal coisa tem que funcionar porque se movimenta desse jeito, sabe? Eu acho isso muito legal. Robô, né? O robô, ela fala, não, a porta não pode ser aqui, porque não protege o piloto, o tamanho do robô não pode ser esse. Sim. Ela pensa bem em como as coisas funcionam, né? E ela cria uma história sobre aquilo, né? É muito bom mesmo. E como funcionam, principalmente no mundo que ela tá criando, né? Não é só no mundo real, vamos dizer assim, no mundo que vivemos. Ela pensa no mundo que ela tá criando e como aquilo vai funcionar naquele mundo de criação. Exatamente. Não, e essa parte do robô é engraçado, que ela fala assim pro cara do clube do robô, mas não pode ter essa altura porque seria inviável no mundo. Aí o cara do robô fala assim, fica chorando assim, eu sei que seria ruim, mas vamos fazer desse jeito. Ele reconhece que seria impossível, tipo, um Ganda existir no mundo real. Mas bem, só pra gente completar a trinca de personagens principais, tem a Mizusaki, que é a outra mente criativa, que é a pessoa que vai cuidar da parte de movimentação dos personagens, né? Basicamente, o negócio dela é ilustrar o movimento, né? Ali que vai criar as animações. Vocês gostam dessa personagem também? Vamos começar agora com Everton. Cara, eu gosto, principalmente o capítulo que é focado nela, cara. Eu acho o capítulo bem legal. Principalmente mostrar aquela interação dela com a avó dela, jogando chá, sabe? Que a partir de lá ela já tem aquela ideia de perceber a movimentação das coisas, né? Porque ela é muito mais focada durante a série, ela é muito mais focada na questão da movimentação, né? Dos personagens, de como eles vão agir, né? E que é o encaixe perfeito com a Zakuza, né? Que ela pensa mais no cenário e o conceito, né, cara? É uma personagem bem legal também. E ela na história, ela é o chamariz pra muita coisa. A Kanamori utiliza muito bem a fama dela, né, cara? Ela é um rostinho bonito, né? Querendo ou não, porque ela tem esse desejo de ser uma animadora, de fazer as coisas acontecerem, como ela mesma diz. Ela gosta de entender como que funciona a mecânica do corpo humano, de movimentação e etc. Mas ela tem uma carreira de modelo, por pressão dos pais, que não querem que ela se misture com essa indústria e etc. E a Kanamori, ela capitaliza bem isso, sabe? Assim, se a gente não vai chamar a atenção deles porque a gente não tem dinheiro, não tem recurso, bota o rosto dela que chama atenção. Enquanto a Zakuza, ela é a concept art, a Mizusaki, ela é mais tipo uma character designer, né? Ela se preocupa muito mais com os personagens. E tem uma parada que é muito interessante, é que como ela se preocupa daquele movimento que ela tá desenhando ser o mais fluido, né? E ser o mais real possível, né? Até a cena que o Anderson comentou do chá, né? E também uma parada que o Joe comentou, e como ela busca inspiração na vida dela, né? Nas paradas que ela viveu pra criar esses personagens. E ela é rica, né? Ela é a milionária, não sei, provavelmente muito mais rica que as outras duas. E aí é engraçado alguns momentos, tipo, as outras se esforçando pra juntar, sei lá, 600 ienes pra comprar um sofá. E ela achando muito pouco, ela achando, tipo, 600 ienes é tipo meu almoço, sabe? Eu tenho um sofá desse jogado na minha casa, né? Uma coisa assim. Umas assim. Só que ao mesmo tempo ela não chegou assim. Isso eu achei muito interessante do anime. Ela não chegou e criou um mega estúdio na casa dela, né? Para as meninas trabalharem. E nem é snob ela, né? Tem esse aspecto também. Ela teve tempo de não se corromper, né? Da fama, do dinheiro. Não tem isso não, cara. Tem gente que já é corrompida de nascença já. Não tem? Não, exatamente, mas ela é meio que off isso, sabe? Sim, eu acho que porque o sonho que ela tinha e também a vontade que ela tem de fazer animação é sempre muito presente desde ali. Logicamente, mais ou menos a idade que mostra que a Zakuza também tinha essa paixão por anime, ela também tinha pela animação como um todo, né? E logicamente, de maneira muito mais bonita, e a parte boa é o que eles trazem, né? Como o sonho e a vontade de você trabalhar naquilo, né? Vocês comentaram a cena da Mizusaki com a avó.
né? E como ela fica lá prestando atenção na forma como a avó descartava o chá e tudo mais. E aí, se você for reparar, isso é muito interessante, assim, em relação ao trabalho de pesquisa que às vezes o artista tem que fazer, né, na hora de produzir. A cena que ela utiliza é uma cena curtíssima, né, que é no anime lá do robô, que eles estão comendo e o cara pega e joga o chá fora porque eles têm a emergência que eles têm que atender, né? É um micro pedaço, né, cara? É um framezinho só, rapidinho, só isso. Exato, e assim, aí você pensa quanto tempo, e eu acho que às vezes a gente quando consome uma obra, e eu acho que nesse aspecto ali ele tenta te mostrar um pouco isso, a gente às vezes não se dá conta do trabalho todo que foi envolvido na produção e na construção daquela obra, né? Você pega um livro pra ler, às vezes você lê o livro, sei lá, em 2 dias, 1 semana, sendo que aquele livro o cara passou 2 anos pra escrever, né? Você vai ver um filme ali que você vai gastar 1 hora assistindo, um episódio de anime meia hora, né? Que às vezes demorou o filme 2 anos pra ser produzido, né? E aí, quanto que às vezes esses detalhes eles demoram para ser concretizados e o quanto de pesquisa, esforço e trabalho tem por trás deles, às vezes para instantes, né, como o Rami falou, né? Passa ali, pum, 2, 3 frames ali e acabou, né? Mas compromisso dela com o que vocês falaram, né, de fazer o movimento mais fluido, de fazer o movimento mais perfeito dentro daquelas condições, faz com que ela leve a esse extremo, né? Tanto que a Kanamori, que é muito mais objetiva e pragmática, falou assim, ó, vamos parar com essa palhaçada aí que vocês ficarem fazendo aí, a gente não vai terminar isso nunca. Vamos colocar mais cenário, né? Vamos colocar mais cena parada, né? Vamos ser objetivo, vamos usar esse programa aqui que vai facilitar e tudo mais. Então, assim, tem sempre esse equilíbrio, né? Entre fazer o máximo e o melhor que você pode, mas ao mesmo tempo entender que você precisa entregar aquilo, né? Que você precisa ser pragmático, você precisa ser objetivo. Então, é muito interessante ver como essas coisas atuam, né? E a Kanamori funciona muito como essa coisa do prazo, né, do objetivo, tanto pra Sakusa quanto pra Mizusaki também. Totalmente. Né? E isso é muito, muito legal de ver, assim. A gente falou um pouquinho as características de cada personagem. E assim, obviamente, quando ele constrói um anime, uma história com 3 personagens que têm características diferentes, cada uma com habilidade, elas têm que se completar de alguma maneira. Tem muitos casos que isso não dá certo, mas aqui no Eizouken é um caso que é muito bem construído, né? Realmente uma completa a outra e você consegue ver que isso é muito fluido, né? Durante a história e nas etapas que elas têm que enfrentar, né? Passar e cada vez mais evoluindo, não individualmente e também como o grupo ali, como o clube que vai construir alguma coisa, né? E isso muito caracterizado porque o anime, ele é basicamente, dá pra dividir em 3 arcos, né? Assim, tem o primeiro da introdução e a primeira animação que elas criam lá, da garota com máscara de gás que enfrenta o tanque. A segunda, que ela começa a introduzir os outros clubes, tem o clube de robótica que pede pra elas fazerem um anime, então elas começam a fazem um anime maior, e tem o terceiro arco que elas fazem um grande anime pra cidade, né? Pra cidade, pro bairro ali, né? Que elas estão. A cidade que é uma maluquice, cara. Tem isso, né? A cidade é maluca. Qual arco que vocês mais gostam do Eizouken? Vocês conseguem ver um arco, gostar mais de um arco separado? Ou vocês gostam da coisa como um todo? Ou vocês têm preferência por algum deles? Robô, arco do robô. O Ramsed já sabe jogar. Arco do robô, gente, arco do robô. Eu não acho tem que o outro. arco do robô também. Que é esse segundo arco, que é um arco legal. Também é o meu, é o que eu mais gosto do anime. Tem mais alguém que vai de arco do robô? Eu acho o arco mais divertido também. Eu também, cara. Eu acho mais legal. Porque introduz a questão do conselho estudantil lá. Tem o conselho estudantil que é legal, e também tem um negócio que é legal. Quando elas fazem o primeiro anime, e vai bem e tal, mas elas veem muitos erros nelas mesmo, né? Aquela autocrítica do artista. Elas veem que elas precisam também de outros clubes, né? Tem o clube lá das pinturas que vai fazer as paisagens pra elas e tal. Tem o do som é introduzido aí, né? Então, aí elas veem que também precisam de outras pessoas que vão agregar o trabalho delas. Assim, eu gosto muito desse arco do robô, até porque eu acho ele o mais divertido. Mas eu ainda fico com o primeiro, principalmente logo pelo início, assim, porque ali de cara ele já te mostra o que vai ser, sabe? Então, ali de cara ele já te mostra que Eizouken é uma coisa diferente, é um anime especial, assim, sabe? Pra mim, a minha cena favorita ainda é elas lá na lavanderia, no primeiro momento que elas começam a ver os esquetes uma das outras e unem e já começa a viajar, faz o helicópterozinho libélula, e essa cena, assim, quando eu vi, eu falei assim, caralho, tem uma parada muito especial aqui, sabe?
muito diferente E aqui. sabe o que é legal, Diogo? Quando você vê esse começo, nesse primeiro arco, eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, ficaram com esse receio de ficar uma coisa muito repetitiva e eles não saberem lidar com aquele lúdico durante os 12 episódios, contando uma história que talvez se repetisse, né? E nunca, em momento nenhum do anime, isso se torna cansativo, porque isso é sempre muito bem explorado. Não, na verdade termina e você quer mais. Exatamente. O anime termina, sabe? Mas uma coisa que eu falo sobre Izouken é um anime que você tem que ver com calma. Não é um anime de maratonar. Você tem que apreciar aquilo ali, cara. Eu vi um episódio por dia, exatamente. Não adianta chegar, não, vou ver 4, 5, 6, que você vai perder a mensagem, vai perder a arte, vai perder muito, cara. Eu acho que ele é um anime que tem que ser apreciado mesmo. Se você assistir esse anime devagar, não vai ter esse negócio de tô cansado desse modo sonho, desse modo lúdico, ou de algum personagem. Eu acho que ele tem a ver com isso. Eu acho que ele tem que ser... Ele não é um anime pra você tentar ver todos os episódios num dia ou em 2 dias. Não, eu acho que assim, errado tá se você não assistir. Não importa a maneira que você vai consumir, né? O que importa é assistir. Anderson, faltou você, falou do seu ar. Não, cara, eu gosto particularmente de todos, mas especialmente um pouco mais do último. Agora eu quero que você me explique uma coisa só, que eu vou depois perguntar pra todo mundo. Explica aquela história final lá, que aquela lá foi Yuasa maluquice total, né? Que elas criaram. Então, porque qual que era a ideia? É mostrar que as coisas vão crescendo, né? Começa primeiro aquela animaçãozinha da garota com o facão, lutando contra o tanque, depois vem a ideia do robô, e aquele projeto cresce à medida em que a responsabilidade delas cresce também. E esse arco final, ele é muito explicativo do porquê que a Sakusai é daquele jeito, cara. Porque ela começa a viajar e a criar um monte de coisa, e às vezes ela não precisava fazer aquilo. E a Kanamori tá lá pra justamente determinar o foco pra ela. E eu gosto dele não só pela animação, pela ideia de ser 2 civilizações que estão batalhando, mas que na verdade elas estão procurando por um mesmo objetivo, e elas percebem que se elas se aliarem, elas têm muito mais a ganhar do que propriamente a perder, sabe? Você abre mão de uma coisa pra poder ganhar outra, e isso funciona com ela, que ela precisa abrir mão de algumas coisas pra fazer o projeto chegar ao final. Então eu gosto dessa premissa no geral, mas eu acho que eu moraria também na primeira animação, aquela da garota, cara. Eu não sei, é um clipe tão curto, ele é apresentado, aí você fala, caramba, tá muito bem feito, gostei bastante. Aí daqui a pouco elas, não, mas é porque que o desenho tava muito ruim ali, a gente precisa melhorar o traço aqui, aquele frame tava no lugar errado, e eu falei, caralho, eu vi outra animação então, porque aquilo tava muito bom. Eu tava falando com o Vinícius que assim, o arco pra mim, o do robô é o mais legal, mas as animações que elas fazem, eu acho a primeira mais legal, cara. Ah, sim, da menina, né, com a machete. Eu acho, a que eu menos gosto é a última, robô a primeira e depois a última, mas o arco... Então, é por isso que eu expliquei que eu gosto muito do último arco enquanto construção de história, mas como arte, produto final, eu gosto mais do primeiro, da primeira animação em si. A primeira ela tem aquele fator que é limitação, né? Você tem recursos limitados, tempo limitadíssimo, e você tem que criar alguma coisa em cima disso. E dizem que isso aí até melhora, assim, trabalhos de artistas, né? A criatividade, a necessidade é a mãe da invenção. Então, verdade. Às vezes as melhores ideias vêm nos piores momentos. Não, calma aí, eu quero fazer só um negócio aqui. Então quer dizer, por exemplo, se o cara manda você fazer um filme de 2 horas e meia, e aí você mete um filme de 4 horas, 5, 6 horas, tipo Snyder, quer dizer que você... Olha, não fala mal do Snyder, que tem gente que é fã do Snyder aqui, viu? Não, desculpa, era pode só falar, isso. Da minha parte pode falar. Era só isso que eu queria perguntar. Então quer dizer, se o cara tem tipo um projeto de 2 horas e faz um de 6, ele não é um profissional tão bom, né? Com certeza não. Eu acho. Então, foi como eu falei da Sazuka. Ele não sabe, ele tem medo de cortar. Ele não sabe delegar, não quer abrir mão, sabe? Na cabeça dele, o projeto só funciona se tiver 100% daquilo que ele planejou. Às vezes você vai ter que cortar, perde o anel, mas ficam-se os dedos. Então, assim, cara, e o Snyder não sabe fazer isso. O ponto é esse. Mas bem, a gente falou dos 3 personagens principais, mas tem algum outro personagem que vocês destacam? Por que aparece mais? Tem a Domeki, ou Domeki, é um menino, né? O do Clube dos... É uma menina. É uma menina. Eu fico na dúvida. É uma menina. Que é uma das personagens que mais aparece, né? Juntamente com os outros membros ali do Grêmio Estudantil, né? E tem também outro personagem que aparece recorrentemente, mas assim, não tem uma importância muito grande pra história, mas ele aparece ali. A importância dele é que ele faz o clube valer, né? Faz o clube existir, que é o Mr. Fujimoto, que é aquele senhorzinho lá que ele não tá nem aí pra escola, pro clube, ele só tá lá porque ele precisa tá lá. Tem algum outro desses personagens que vocês gostam, vocês destacam? Ele só quer se aposentar, cara. Ele tá lá bem de boa, né? Ele só
só não acende um cigarrinho ali porque eu acho que o anime não pode, né? Pra atingir um aí eles colocam um público-alvo. Game Boy, que ele é viciado em jogo, né? Exatamente. Mas ele, pra mim, ele também fala das coisas mais... Ele dá uma lição pra Kanamori exatamente isso. Que ele tá lá num domingo trabalhando e não sendo reconhecido por aquilo. E é aí que eu acho que é o ponto da crítica, onde muitas vezes as pessoas abrem mão da própria vida por causa de trabalho. Cara, total. Mas eu acho que esses personagens, eles complementam, sim, a história. A Domeki é bem legal, né? Porque ela é a personagem do Clube do Som, que é o que tem um pouquinho mais de verba. De verbo. O Clube do Som E de tem espaço, verbo, né? então... Que ela ocupa 4 salas. Não só espaço físico, como espaço na trama mesmo também. Ela participa, ela tem uma voz mais ativa também ali na produção, né? Do anime. A partir do segundo arco, né? E ela tem o clube que eu queria pra mim, cara. De ficar ali manipulando sons, conhecendo os equipamentos, toda aquela coisa. Se eu tivesse nesse universo, eu também estaria no clube dela também, eu gosto. Eu queria destacar também o cara do clube do robô, cara. Ele é muito empolgado com o robô. O Chorão? O Chorão de emoção, né? Que ele só chora de emoção, né? Pô, ele salva a exibição delas lá, pô. O evento delas. Ele é muito empolgado com o robô e no final ele faz toda aquela trama lá pra conseguir apresentar o anime lá, né? Que eles se vestem de robô e tal, e ele se sente um piloto de Gundam, né? No final. Sim. E ele fica todo emocionado. Cara, é bem legal. O que eu acho legal dele é aquela parte que ele tá fugindo da segurança lá, porque eles têm que fazer a Mizuzaki fugir, né? Porque tá tendo aquele rolo com o grupo de segurança, com o Grêmio e tal. A parte dele nesse arco é incrível, cara, naquele festival da escola, né? Cara, eu gosto bastante do embate entre a Kanamori e o Grêmio estudantil lá, o conselho estudantil. Cara, eu gosto do embate dela com a alta gerência da escola. Isso, também. Com os professores também. Os diretores. Cara, é muito bom aquilo, velho. E ela fala na cara, ela não tá nem aí, cara. Qual que é o papel da escola se não é ensinar pra vida? Vocês não estão ensinando nada. Essa mensagem é boa também. Essa mensagem é boa porque ela quando questiona a parada do dinheiro, né? E a escola, final, né? a escola tá ali pra te dar um trabalho, né? Pra te ensinar um trabalho. Essa parada é isso aí. Eu acho que a Kanamori é sempre, cara, ela não passa frio porque ela tá sempre coberta de razão. Exatamente. A Kanamori é igual o professor Girafales, só tava errado quando achou que tava errado. Cara. Não, e o mais legal é isso, assim. Ela lá no meio do monte de adulto, ela dando lição de moral nos caras e ensinando como é que tem que ser feito e botando pau na mesa. Cara, é sensacional. Como ela engana o professor pra criar o grupo é a melhor coisa também. Cara, funciona muito bem. Acho que deu pra gente falar de tudo, né? Falando dos personagens, falando de momentos favoritos. Assim, não tem uma segunda... Tem que falar do elefante branco na sala, que é a abertura e a tirada de sarro com o Drake na abertura, cara. Cara, essa abertura tem um negócio legal. Tem uma entrevista no YouTube, no canal do Crunchyroll oficial. Tem um... Eu falei, caramba, que legal. É um espanhol que ele trabalha com o Yuasa, ele trabalha na Science Saru, nessa produtora. E esse espanhol chama Bel alguma coisa, esqueci o nome dele. Ele é o cara responsável por quase todas as aberturas dos animes que o Yuasa vem fazendo. E primeiro o cara é espanhol, né? Você fala, pô, legal, um cara que não é japonês trabalhando na indústria de anime, né? Diretamente no Japão, mora no Japão não sei quantos anos. E ele e tem um vídeo que é bem legal, que ele mostra como foi feita a abertura, a ideia. Ele falou que o Yuasa dançou pra ele lá, e ele pegou os movimentos a partir daí e começou a fazer. É bem legal esse vídeo, vale a pena assistir. Agora, se de fato foi copiada do Drake, eu não sei. Foi? Alguns passos da dança, sim. A Kanamori, a arte da Kanamori na abertura é claramente a personalidade dela, é tipo, rejeitando o contato, eu quero meu espaço, sabe? É muito o clipe do Drake. E tem uma legião de memes e de pessoas dançando, de vídeos montados com a dança delas na abertura, né? Eu queria falar se eu tenho uma pequena crítica a esse anime. Muito bem, Davi. E lá não, fica quieto. Aí, Davi, não. Muta aí, ó. Deixa, vamos fazer assim, pessoal. Vamos ver se combina com a minha crítica também. Deixa o Davi falar e aí na hora da edição tira. Só pra ele não se sentir ofendido. Não, assim, é que eu acho todo mundo, assim, o ápice de suas habilidades, né? Tipo, a Kanamori com, sei lá, 15 anos, ela é o ápice de um gerente de projeto hiper sênior, né? Mas ela fica gripada. Esse é o único problema dela no anime, ela fica gripada um momento. Fora isso, ela não tem problema nenhum. Não, a Zakusa desenha super bem, todo mundo desenha rápido, bem. Assim, ela é o ápice daquela habilidade ali, né? Mas acho que tirando isso, eu acho que não tem mais nenhuma crítica. Eu acho engraçado você fazer essa crítica a Keep Your Hands Off Izuken e gostar de Dr. Stone. Não faz sentido, entendeu?
Faz total sentido, cara. Não faz. Você sabe que não faz. No fundo do seu coração sabe. A gente tá num podcast dos outros, essa é uma zona neutra. A gente tá passando vergonha no podcast dos outros. Não, mas assim, eu concordo com o Davi, assim, porque tem certos conhecimentos ali que elas demonstram que, cara, sabe, se ela tivesse, sei lá, 10 anos de profissão, aí ok. É o poder do protagonismo, não é não? Não, mas a Kanamori, ela tem, às vezes, um tipo de comportamento e uma sagacidade que eu não vi nos meus gerentes de projeto, cara. E os caras com 40, 50 anos nas costas, sabe? Mas ele falou e resumiu bem. Agora, a única parte que eu realmente não acho tão legal é aquele tempo gasto delas consertando aquele galpão pra onde elas vão, que de todas as animações da série, onde a Sasuke, ela começa a imaginar as coisas, é onde elas gastam mais tempo e pra mim é que menos funciona, no meu entendimento pessoal. Mas também não é assim, nossa, meu Deus, o anime é uma merda por causa disso. É um pequeno deslize na obra, mas que honestamente não dá problema nenhum. Não, mas eu acho que ali tem uma função narrativa que é justamente também mostrar o momento que elas têm certo bloqueio, sabe? A ideia é essa. Uma das mas, partes de novo, que acontece... elas têm bloqueio, mas elas têm super habilidades de mecânica, marcenaria, sabe? Metalurgia. Eu falo, caralho. Isso sim, é o poder do protagonismo, né? Elas têm no nível máximo ali, logicamente, durante a história elas vão aprendendo, elas vão errando, elas vão tentando melhorar o que elas estavam fazendo e encontram esses erros, mas realmente elas têm habilidades elevadas pra idade delas, obviamente. Quer dizer, eu acredito que os animadores com a idade dela no Japão não devem fazer as coisas que elas fizeram ali. Ou fazem, né? A gente não sabe. Cara, mas eu acho que essa parte, Anderson, você tá comentando, assim, eu entendo o seu ponto de vista, mas quando eu assisti não me incomodou. Pra mim passou lindamente. Mas eu posso resumir tudo? É preciosismo, cara. Sim. Da minha parte. Mas dizer... então, exatamente nessa parte aí, tem uma parada que é interessante, que a Sakusa ela no caso tá prendendo mais chapas no telhado, e aí ela começa a brincar que tá, não é isso? Ela começa a brincar que tá numa nave espacial? Exato. Aquela fazendo astronauta. Então, inclusive ela fala, será que aqui vai fazer uma camada de eletricidade em volta? A minha ferramenta hiper mega master vai funcionar? Aí ela, isso na minha história não vai importar. Ela manda uma mensagem ali importante, que assim, dentro do mundo dela, não tem importância se tem som ou não no vácuo. Eu acho que ela manda essa mensagem, ela tá bem escondida ali, mas tem essa mensagem. Tipo assim, no meu mundo, isso aqui é aceito. O Jorge Lucas, né? No som sim, tem, tipo no espaço tem som, sim. Tem esse outro ponto que eu tava falando também, que pra mim, toda essa parte, ela serve pra reforçar como às vezes, por exemplo, só você ficar sentado com a bunda ali tentando criar, não funciona, né? Ela, nesse momento, se eu não me engano, ela tá com uma dificuldade extrema de avançar, e aí a Kanamori fala pra ela assim, vai lá pra fora fazer esse negócio aqui que tem que ajeitar. E aí o fato dela fazer uma pausa naquele processo, e isso acontece pra caramba do ponto de vista criativo, né? Como essas pausas às vezes são necessárias e são momentos assim que você, sei lá, vai lavar uma louça, vai varrer alguma coisa, e aí nesses momentos é que as ideias surgem, né? A partir desse momento, depois dessa cena aí que a princípio ela parece meio entediante ou deslocada, é que ela volta a conseguir criar essas conexões, que começa com esse lance da espaçonave, depois ela já desce dali fazendo outras coisas, e depois a Mizusaki tá brincando com ela nessa história também, e aí depois o fluxo dela criativo retorna, né? Então por isso que eu acho assim que pra mim essas partes elas são justamente e elas são mais lentas, elas são mais devagar, justamente pra te reforçar essa sensação do bloqueio criativo que elas estão tendo ali. O fluxo não tá rolando, sabe? E aí a partir do momento que ela faz essa pausa e vai fazer outra coisa, aos poucos aquele fluxo retorna, né? E é muito maneiro isso, assim. Quem faz alguma atividade criativa entende como essas coisas às vezes são necessárias e vivencia isso regularmente. Esse dia que você tá tentando ali fazer o negócio e não tá fluindo, sabe? Você vai tentar escrever, o dia não tá funcionando, aí você vai fazer outra coisa e daqui a pouco a parada vem, sabe? Desenho, tudo isso. E pra mim, assim, essa parte, ela ilustra muito isso, sabe? E eu até entendo o que foi dito, assim, de que é uma parte mais lenta, mas eu acho que é proposital pra te dar essa sensação de estagnação ali, né? De falta de fluxo. E aí quando retoma, sabe? Cara, eu me identifico muito com essa parte, assim. E o maneiro, eu acho que de Zouken como um todo, é que se você se interessa por criar histórias, ou se você faz
alguma atividade criativa de forma regular, tem diversos momentos dentro da história que eles falam direto com você, sabe? E esse pra mim é um deles, assim, muito forte, entendeu? Mostrar às vezes esse bloqueio criativo e como às vezes o fazer outras coisas que a princípio não estão diretamente associadas com aquela atividade criativa em si, faz com que você consiga retomar o fluxo, ou se desenvolver ou sair daquele bloqueio. Então eu acho muito, muito, muito legal mesmo essa parte, assim. É legal que a história como um todo ela vai atingir as pessoas de diferentes maneiras. É uma história boa, atinge as pessoas de diferentes maneiras, né? Trazendo muito pra sua experiência, né? Você tem essa experiência de criador de histórias, né? De escritor, e isso atinge você de uma maneira como atingir diferente uma pessoa que assiste anime simplesmente por entretenimento, né? Atinge alguém de diferentes maneiras, né? Não, e uma boa história é isso, né? Que ela consegue proporcionar várias leituras diferentes, né? E esse em Eizouken a gente tem isso muito claro, sabe? É muito bacana ver isso. Bem, acho que é isso, né, galera? Deu pra comentar dos personagens, da história. E se você, ouvinte, ainda não deu uma chance... Eizouken, eu acho que é um anime que, por mais que a gente tenha dado alguns spoilers ou comentando alguma coisa da história, é um anime que, mesmo você tomar muito spoiler, não faz diferença. Eu acho que pra história que tá sendo contada. Porque é um anime que se sustenta... Não é spoiler ou plot twists ou mudanças repentinas da história, né? É muito mais a gente sentir o anime, né? A história que tá sendo contada. O grande barato dele é que ele não é um anime focado em chegar em algum lugar. Ele é focado em você curtir a jornada. Então, spoiler, eu acredito que não vai atrapalhar em nada você apreciar a obra. Né? Não tem spoiler, né? Nesse caso. Assim. Não tem um ponto sentido, de chegada pra falar assim, nossa, é uma história que vai acontecer uma coisa muito foda no final e não, sabe? O mais legal dele é justamente o desenvolvimento, é o andamento dele. Total. Por isso que eu acho que vale totalmente a pena você assistir se você ainda não deu a chance de assistir. Aproveita que ele tá aí sendo comentado nessas premiações whatever da internet como o melhor anime de 2020 e não deu uma chance, faça como nós que assistimos, gostamos muito, selo de qualidade Sofaverso e podcast Nani aprovando o Eizouken. E, bem, acho que é isso, vamos pro bloco final, galera? Bora lá. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente assistiu, alguma coisa que a gente leu, alguma coisa que a gente escutou. Eu vou começar com os convidados. Vocês estão com as suas recomendações aí na ponta da língua? Cara, a minha tá aqui sim, a minha tá aqui. Então vai lá. Eu comecei meio receoso, mas entrei na WandaVision hype, no hype do WandaVision. Você entrou no trem do hype. Do WandaVision, eu entrei, cara, e não quero sair. Não, a gente tá no mesmo vagão, então. Cara, não queria entrar nesse trem, mas entrei e, cara, recomendo, assistam e... Tá bem maneiro mesmo, tá bem maneiro. Cara, vai ficar bom. Não, e assim, um receio que eu tinha era de não ficar numa qualidade tão boa, mas pelo visto vai ficar, né? Cara, tá legal, vale a pena acompanhar. Será que a Marvel economizou o dinheiro aí dos filmes que ia sair esse ano pra dar um boost aí nessa série? Eu não sei, eu não assisti. Cara, qualidade de cinema, e pelo que eu vi do trailer da próxima série também é qualidade de cinema, então dinheiro não falta, né, pra esses caras. Davi, você quer trazer a sua recomendação? Cara, eu vou recomendar, aproveitando aí a onda de King Kong versus Godzilla, aproveitando esse hype momentâneo aí que surgiu na internet, eu queria recomendar um mangazinho, cara, que é o Kaiju número 8. Legal, cara, eu já recomendei ele num podcast aqui, cara. Mas manda bala. Manda bala. Então, se você já recomendou, então você sabe que é um excelente mangá. Bem legal mesmo. O Kaiju número 8, cara, eu me enxergo muito no personagem principal, porque ele não é um novo, né? Ele não é novinho, que tá cheio de sonhos e coisa. Ele já é um velho cansado, né, cara, assim, de tudo. Mas mesmo depois de velho, ele conseguiu realizar o sonho que ele queria, né? Ele conseguiu passar lá fazer a prova, né, pra entrar no esquadrão de caça aos kaijus. E eu gosto muito desse tema, cara, de kaiju, de monstros de gigantes, de filmes de kaiju. Então, se você gosta também, cara, é um prato cheio. E, Davi, só pra pontuar um negócio, eu tava lendo, o Kaiju número 8, ele sai na Shonen Jump Plus, né? Uma revista à parte da Shonen Jump, não é a edição principal deles. E ele tá sendo um mangá muito bem vendido e muito bem aprovado, então espere que anime, logo mais vai sair. Deixa só ter mais capítulo, porque ele ainda tem 20 e poucos capítulos só, né? Então, tá muito no começo estamos ainda. Estamos ansiosos. E vai dar um anime bonitão. Vai, cara, vai sim. Diogo? Cara, então eu vou fazer um jabá pessoal aí.
Queria indicar aqui pra quem não conhece a Canção do Shenlongs, né, que é o meu livro lançado, né, a gente tá com uma edição nova lá pela Cuscuz Studios, uma edição super bacana, especial, com novas ilustrações, e tem a edição dele também em e-book pela Amazon, então procurando lá a Canção do Shenlongs você encontra, e em todas as plataformas de podcast a gente tem o audiolivro também da Canção do Shenlongs que tá gratuito, então a gente fez ano passado e lançou uma versão em áudio do livro que ficou bem legal, tá disponível em todas as plataformas também, então no mesmo app que você escuta o Sofaverso tem lá a Canção do Shenlongs, escute, compre o livro, leia, ouça e me diga aí o que vocês acham. É isso. Legal. Everton? Cara, eu vou indicar Hunter x Hunter. Não é um mangá do Togashi. Então eu não sei o que é. É um filme que lançou em ano passado, 2020, né? Cara, é um filme que ele conta a história de uma família que mora, tipo, eles moram sozinhos na selva, assim, e o pai praticamente trabalha só fazendo caça, sabe? Então é armando armadilha e vendendo pele e tal. E a família sobrevive assim. Durante o filme, um dos pontos que acontece é que um lobo acaba voltando naquela região. Então eles ficam assustados por causa disso, né? Só que durante o filme vai acontecendo outras coisas muito mais bizarras, sabe? Então, e acaba com um final que é extremamente chocante, sabe? Então é um filme muito interessante. Ele constrói bem uma ambientação muito boa, sabe? Legal, nunca ouvi falar desse filme. Desculpa, mas é tipo num período atual, em outra época? No período atual. Ah, maneiro. Ele tem o John Connor do Terceiro Exterminador, né? É o cara do... O protagonista é o... Não foi uma boa referência. Não, o protagonista, o pai da família é o cara do Primeiro Premonição. Eu não lembro do cara. É isso que eu ia falar, né? O silêncio mostra que ninguém assistiu Premonição. Mas eles não... Mas, tipo, a atuação é de boa, sabe? É porque não tem muita coisa pra fazer, não exige tanto. O que exige é mais as personagens femininas que atuam bem, sabe? E a gente acha esse filme aonde? Na internet você acha por aí, cara. Não, então tá beleza. Deu pra entender. Tá fácil pra alugar. Não, então tá. Vou acharei. Anderson? A minha dica é mais mainstream, mais fácil aí pra quem não sabe usar torrent da vida. Tá na Netflix, que é a série do BoJack Horseman, a animação, que acabou também ano passado, em janeiro, e que pra mim é um exemplo de como você apresentar uma obra que, por mais que seja um desenho, não é o que todo mundo acha que é desenho pra criança, porque é uma série que fala muito sobre depressão, sobre vícios, comportamento humano, e principalmente a existência humana. Os personagens, todos eles têm problemas que a gente tem no nosso dia a dia e muitas vezes problemas que a gente tem como pessoas. Então é uma série que, apesar de ser altamente satírica sobre Hollywood, ela aborda muito mais o aspecto humano e as relações interpessoais. Tudo bem que os personagens são desenhados como animais, mas isso também não muda nada. E muito do que a gente falou do Eizouken serve aqui. O traço não é particularmente bonito, mas você é carregado principalmente pela história e pela narrativa. Um dos meus pontos pra selecionar a série vai entrar agora em critério do BoJack Horseman, que é acabou. Agora eu vou assistir. Agora que acabou, eu vou assistir, porque sei que não vai sair mais, eu não vou ficar enrolado. Um bom critério também, né? Bom critério. Amsed, a série tem 20 minutos, 30 minutos de episódio, não tem, Anderson? Isso. Porque é animação. E acabou. E acabou, é isso. São 76 episódios mais um especial, e todos com menos de meia hora. Eu vi a primeira temporada, e aí depois, na época, e depois eu não consegui acompanhar, porque... Eu também, a mesma coisa. A primeira temporada em si, ela, até por ser introdução, você precisar estabelecer um universo e principalmente ganhar fãs, ela é um exercício puro de comédia sarcástica, de crítica ácida e de sitcom. Essa coisa do desenvolvimento dos personagens e desses outros temas que eu falei, começa a partir da segunda temporada. Legal, agora eu vou assistir de verdade, tá sempre na minha lista de assistir e sempre tá nas premiações aí, agora eu vou assistir de verdade. Então, pra fechar aqui, eu vou indicar um mangá, assim como o Davi falou do Kaiju número 8, que é um mangá que tá no começo, esse sai da Shonen Jump principal e chama Sakamoto Days. Eu falei uma história dele no último Nani, que a gente falou. Não sei se você falou bem ou mal, mas eu curti. Não, falei a história do Taro Sakamoto, que era o maior assassino do mundo. Ele era o cara, aquele John Wick, ele é o John Wick transportado pro mundo dos mangás. O que aconteceu? Numa das missões dele, ele se apaixonou por uma mulher, né?
né? Casou, teve uma filha e se aposentou. Então, a história começa mostrando que ele é o maior assassino e tem uma passagem de tempo mostrando que ele é um cara que engordou. Agora ele virou um dono de mercearia, gordinho, e os assassinos não esqueceram dele, né? Vão atrás dele. E bem, a história começa a desenrolar a partir disso, uns assassinos que vão atrás dele, e é um mangá basicamente de comédia e com ação. O desenho é bem legal, é um mangá do Yuto Suzuki. Eu gostei do traço do desenhista, do mangaka, né? A história é legal, é engraçado. Tem 10 capítulos por enquanto e eu tô curtindo, cara. Espero que continue bem. Ou seja, os caras não podem tomar um chá de buceta que a vida desanda, né? Cara, o amor não serve pra porra nenhuma. E o amor aí, mostrando pra que ele serve. Bem, pra gente finalizar, eu quero mais uma vez agradecer vocês, pessoal, Diogo, Ramsés, Davi, aí, podcast Nani, eu quero agradecer vocês, cara. Pô, prazer enorme estar aqui, Vinícius. Brigadão aí pelo convite. Isso aí. Pô, brigadão aí pelo convite, cara. Precisando de uma pessoa pra falar sobre a animação japonesa boa ou ruim, porque também tem que falar de coisa ruim. Aí você chama aí a gente, chama o Diogo. Chamarei. Aí, Ramsés, você aí, viu que galera. ele te deixou de fora, né? Ele não te incluiu, não, Ramsés, aí. Mas Você é porque eu sou amigo, mas tudo bem. Eu só falo de coisa boa, gente. Eu só falo de coisa boa. Fala de coisa boa, né? Eu tô sempre certo. E aí, galera, foi muito maneiro gravar com vocês. Assim, oportunidade de gravar com gente diferente é sempre bom. E falar de Zouken é sempre bom, cara. É sempre um prazer enorme mesmo. Cara, a gente que agradece. E você, ouvinte, obrigado por ter escutado o episódio até aqui. Vai lá conferir o podcast Nani, você vai gostar com certeza. O link pra você achar o podcast das redes sociais deles vão estar aqui no post desse episódio. Pra você continuar escutando o Sofaverso, procura a gente. Tem o nosso site, sofaverso.com.br. Nossas redes sociais, Sofaverso. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Procura no seu agregador favorito de podcast, Sofaverso também, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Cada vez tem mais agregador, né? E eu nem sei se a gente tá em todos, mas a gente tá tentando. E se você quiser conversar com a gente, não só nas redes sociais, tem o e-mail podcastsofaverso@gmail.com ou tem o nosso grupo no Telegram, tem o link de convite no post do episódio, é só procurar e encontrar a gente lá. Muito obrigado por escutar o episódio, até o próximo, valeu. Valeu, tchau. Valeu aí, grande abraço, pessoal.